Fala galera, aqui quem está falando é o professor Douglas, da aula de Geografia. Eu trouxe aqui essa videoaula justamente para tentar apresentar para vocês uma ferramenta que foi discutida na questão 15 da página 20 do caderno de atividades, que é a ferramenta Google Earth, ou então Google Earth Pro. É um software feito pela Google, que vocês conseguem baixar facilmente pela internet. Aqui está o íconezinho desse software que a gente vai utilizar agora, e vou mostrar algumas ferramentas que tem nesse programa. Bom, aqui é a visualização que vocês têm do Google Earth. É interessante que vocês conseguem ver que nós temos a possibilidade de observar até as áreas mais remotas do globo terrestre, e justamente vendo aqui o verdadeiro tamanho dos continentes nas suas representações cartográficas, e a gente vê que a gente consegue manipular da forma mais rápida possível todas essas informações. Observem também, galera, aqui nesse canto superior aqui, que conforme eu vou modificando o norte, ele também pode ser modificado. Olha só como o norte ele vai sendo movimentado de acordo com o movimento que eu faço aqui do globo, né? A gente vê também que essa ferramenta é interessante para a gente analisar algumas coisas que vocês já estudaram em sala de aula e vocês estão revendo aqui nos assuntos mais atuais. Uma das ferramentas interessantes que vocês vão ver é essa ferramenta aqui da grade, que ela vai nos disponibilizar os paralelos e os meridianos relacionados aqui ao globo terrestre, e a gente vai ver aqui a demarcação da longitude e da latitude, as coordenadas geográficas que vocês estão vendo. Observando aqui, a gente vê que é possível ver aqui os principais paralelos, ou linha do Equador aqui no centro do globo, o Trópico de Câncer no hemisfério norte, o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, o meridiano de Greenwich, que também marca o ponto zero da longitude, e a partir desses, principalmente da linha do Equador e do meridiano de Greenwich, a demarcação da latitude em relação à linha do Equador, latitude 10, 30 e por aí vai. Vocês percebam que antes do número em si é dado o hemisfério em que é localizado, olha, hemisfério sul, hemisfério norte, assim como a longitude. A gente vê que a longitude em relação ao meridiano de Greenwich é também demarcada através da longitude em graus, 10 graus, e também o hemisfério onde encontra. A gente vê que o E marca o East, ou seja, leste, e o W marca o West, ou seja, marca o Oeste. Aqui é interessante a gente ver como que os paralelos e meridianos eles são convencionados a serem apresentados no globo, e como que a gente vê exatamente isso sendo disposto no Google Earth. Interessante a gente analisar aqui um meridiano que não foi estudado ainda, só que no capítulo 3 vai ser estudado de uma forma mais profunda, que é o antimeridiano de Greenwich, ou seja, o meridiano que fica exatamente oposto ao meridiano de Greenwich. Enquanto o meridiano de Greenwich ele marca a longitude 0, o antimeridiano de Greenwich ele vai marcar a longitude 180, tá? Isso aqui a gente vai aprofundar mais no capítulo 3, mas esse aqui é um outro meridiano importante para as nossas análises, tá? Posteriormente a gente pode até falar isso no momento mais propício. Bom, aqui a gente percebe que essa ferramenta ela nos permite ter vários tipos de análise. A gente vê aqui na primeira visão o Brasil, e a gente consegue ir aprofundando essa nossa primeira visão, justamente podendo chegar até mesmo na nossa escala municipal. Eu vou manter essa grade aqui, mas é preferível a gente até tirar essa grade para a gente conseguir visualizar melhor. Observe aqui, a gente chega a imagem de satélite representando o município de Nova Friburgo. A gente vê que está demarcado aqui, a própria software ele mostra onde fica o município.
A gente vai localizando no Google Earth, o ponto que localiza o município é na Praça Marcílio Dias, a praça que existe no Paissandu, tá? E a gente percebe então que a imagem de satélite, ela é uma imagem mais atual possível. Se a gente for ver, a gente vai perceber que é a mais atual possível, porém a gente consegue ver outras imagens que são imagens mais antigas. Observando aqui nessa parte que põe datas de imagem, a gente vê que essa imagem que nós estamos vendo agora é do dia 28 de janeiro de 2019. Porém, a gente consegue pegar imagens pretéritas no mesmo local e, só a título de curiosidade, a gente consegue chegar a imagens que são importantes, como, por exemplo, a imagem de janeiro de 2011, que essas imagens elas são do dia 19 de janeiro de 2011, que é justamente fazem 8 dias da tragédia que aconteceu, que abalou o município. A gente consegue perceber que o Google, as imagens de satélite do Google conseguem observar diretamente onde estão as cicatrizes que ocorreram dessa chuva que aconteceu esse desastre. E se vocês forem analisar, a gente consegue ver isso. Até mesmo aqui é um exemplo de uma rua que ficou mais conhecida nesse evento, que é a Cristina Zied. Vocês conseguem perceber como que ficou no momento, em 2011, e a gente consegue ver em outros locais também, né? Só a título de análise, a gente consegue ver alguns locais. Se a gente for ver, olha, aqui essa cicatriz é a cicatriz que abalou as estruturas do educandário Meusotes. Tá? Isso aqui foi uma ferramenta extremamente importante para a Prefeitura de Nova Friburgo para ser mapeado todas as cicatrizes dessa época, e essas cicatrizes estão no banco de dados atual e servem de parâmetro para analisar se uma área tem risco geológico, tem risco de deslizamento e tudo mais. A gente voltando aqui à imagem mais atual que a gente tem, a gente vê aqui, por exemplo, a gente consegue chegar a ver, por exemplo, onde é a Praça Marcílio Dias, é onde a gente, mais uma vez falando, é onde o Google localizou o município de Nova Friburgo, e a gente consegue ter outras ferramentas que são ferramentas interessantes. Observem aqui que a gente consegue utilizar, a partir desse software, ferramentas que vocês viram na sala de aula como ferramentas que permitem a gente fazer o mapeamento. Uma das ferramentas que vocês viram é a ferramenta ponto. No Google Earth, essa ferramenta ponto, ela é dada através dessa agulhinha com a ponta de cima amarela, que ela vai permitir com que a gente desloque esse ponto para qualquer lugar. Aqui eu vou pôr, por exemplo, em cima do educandário Meusotes, e conforme a gente vai mexendo esse ponto, se vocês forem observando, aqui onde está latitude e longitude também vai modificando. Tá? Ou seja, esse ponto ele é georreferenciado, ele tem suas coordenadas geográficas. Aqui a gente consegue fazer então esse ponto demarcando onde fica o educandário Meusotes, e a gente consegue demarcar onde ele fica também. Outra ferramenta que a gente consegue utilizar aqui é a ferramenta linha. Essa linha, ela nos mapas que a gente observa essa ferramenta, elas servem principalmente para marcar por onde passam os rios, por onde passam as estradas, e a gente consegue aqui no Google Earth fazer, por exemplo, um trajeto. Eu vou fazer o trajeto que a gente tem de exemplo aqui, do educandário Meusotes até a Praça Marcílio Dias. E aí eu posso escrever. Então a gente tem aqui feito esse trajeto, e a gente tem também uma ferramenta interessante nessa ferramenta linha, que é o perfil de elevação do trajeto que foi feito. Se vocês forem observar, só um instante. Se vocês forem observar,
dá para a gente analisar o perfil de elevação, ou seja, o quanto que a gente desce vindo do Educandário Miosotis até chegar à Praça Marcílio Dias. Essa ferramenta é extremamente interessante, que vai mostrando a altitude dos locais da onde, por exemplo, essa linha passa. Tá? Uma outra ferramenta que vocês conseguem ver, que a gente consegue utilizar no Google Earth, é a elaboração de áreas, a elaboração de polígonos. E esse polígono pode marcar áreas específicas. Pode ser áreas geograficamente pequenas, como todo o terreno do Educandário Miosotis, por exemplo. Ou também essa ferramenta polígono pode marcar áreas grandes, como também o próprio município de Nova Friburgo, o estado do Rio de Janeiro, ou qualquer uma que seja. Tá? Essas ferramentas são ferramentas extremamente importantes para a elaboração de um mapa, em que a gente consegue no Google Earth produzir o próprio mapa. Uma ferramenta interessante também que o Google ele nos permite utilizar, é justamente a ferramenta régua, que ele vai dar para a gente uma análise de uma distância aproximada de 2 pontos. Utilizando mais uma vez o exemplo da distância entre o Educandário Miosotis e a Praça Marcílio Dias, a gente consegue perceber que essa distância, só um instantinho, vou limpar aqui para fazer essa distância melhor, essa distância em linha reta, ela vai ser, o Google vai nos dar como 53.235 centímetros. Porém, a gente percebe que essa distância em centímetros não é a mais indicada. A gente pode trazer para quilômetros, que vai dar 0,53 quilômetros, ou então a gente pode trazer para metros, que vai dar 532 metros. Essa aqui é uma ferramenta interessante também que o Google Earth pode nos oferecer. Bom, a gente vê uma série de utilidades que o Google Earth vai ter, e uma última que eu vou mostrar para vocês aqui, galera, que é uma ferramenta super interessante, que é a ferramenta do Google Street View, em que a Google disponibilizou e disponibiliza em um determinado intervalo de tempo carros que vão tirando fotos de todas as ruas por onde ele passa. E a gente vê que como o produto final dessas ruas, dessas fotos, a gente vê essa ferramenta Google Street View, em que a gente vê o carro, por onde o carro do Google passou, ele fazendo imagens que hoje em dia a gente pode utilizar para analisar de uma forma bem interessante onde a gente se encontra, ou seja, onde a gente podemos encontrar alguns pontos do espaço geográfico que sejam importantes. Aqui, mais uma vez, a Praça Marcílio Dias, porém, vocês podem ver isso em diferentes lugares do planeta. Vamos botar aqui um exemplo. Em que a gente pode ver, por exemplo, aqui, a Times Square. O Google Earth também permite a busca de locais, de diferentes locais. Eu estou trazendo aqui para vocês a Times Square, mas vocês podem fazer buscas de locais conhecidos também. Vamos esperar um pouco, porque pode ser que demore um pouco mais. E a gente passa então pela Times Square. Interessante também que a gente tem uma outra ferramenta que o Google oferece, que a gente consegue perceber aqui, é a modelagem 3D dos prédios, que é muito interessante. E a gente vê também, olha, o Google Street View também passando nessa região, e a gente consegue ver diferentes locais do mundo a partir desse software. Bom, é isso que eu gostaria de passar para vocês nessa videoaula. Próxima videoaula a gente vai trabalhar outros assuntos interessantes relacionados ao tema das nossas aulas. Até mais!